Pessoal, a situação do Bitcoin não tá legal, das altcoins muito menos, e agora apareceu um padrão que pode indicar que podemos ter mais quedas e mais derretimentos no mercado. Eu quero que você fique até o final desse vídeo para você entender toda a psicologia por trás desse padrão, que a gente vai colocar tudo em xeque agora. Então é muito importante você ficar até o final desse vídeo. Para dar início, estamos no gráfico semanal do Bitcoin. O contexto do Bitcoin é completamente diferente das altcoins, tá? O padrão que nós estamos tendo, o comportamento no Bitcoin, ele é de equilíbrio barra alta. Por que eu estou falando isso? Porque desde o início de 2023, o mercado está trabalhando em uma alta. Então a gente está saindo lá dos 15 mil dólares, cada vez se afastando mais e mais dessa região e buscando a região dos 31. Então esse salto no Bitcoin foi extremamente importante para a tendência e para o quê? Para o ciclo de alta que vamos ter provavelmente entre 2024 e 2025 por conta do halving. Agora é o seguinte, a partir do momento, tá, que o Bitcoin rompeu esse padrão aqui, que é um canal ascendente, ele rompeu para baixo, isso dá início a uma correção acentuada no preço. Então vamos ter um momento de correção. Esse momento de correção está sendo construído a partir de uma lateralidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente bateu nos 31, 32 mil dólares e o mercado está trabalhando agora entre os 25 e entre os 31. Então ele está nessa meiuca aqui. Tá? Por conta desse comportamento, a gente está iniciando uma correção, só que é uma correção que pode ser tanto por uma forma lateral, quanto também por uma forma de queda, perdendo mais níveis de suportes. Se a gente for fazer uma análise mais minuciosa aqui, vamos achar suportes aqui na região dos 25, que o preço está tentando se manter nessa área. É muito importante que você tenha na sua mente, se o Bitcoin perder essa região dos 25, podemos ter mais correções no mercado, e aí entra um caos nas altcoins que você vai entender. Vamos lá. Se o Bitcoin perder os 25, a próxima região aqui que ele pode buscar vai ser os 21.500. E aí, se você pegar toda essa extensão de alta aqui e aplicar Fibonacci, vamos ter vários níveis de retração aqui. O primeiro nível de retração vai ser mais ou menos aqui nos 24 mil dólares, que bate nessa região que ele está brigando também. Caso ele perca, e é normal, tá? Qualquer mercado você vai ter uma retração. O que seria uma retração? Seria simplesmente uma onda impulsiva e depois uma corretiva. Essa corretiva, ela não pode ser praticamente do mesmo tamanho da alta, porque senão ele vai praticamente anular todo o movimento ascendente. Perfeito? Então, uma correção, ela tem níveis de porcentagem pré-definidos pelo padrão que Fibonacci fez, e é o seguinte, você vai ver que nós temos níveis de retração de 38, 0,5 ou 62%, e nessa construção você vê algo completamente normal, né? Uma construção de pivôs de alta saudáveis. Então essa retração que você está vendo aqui é algo normal que você espere. Nós estamos construindo isso neste exato momento. E se você for fazer aqui olhar na verdade onde seria 618 de Fibonacci, uma retração de 62% de toda a alta que ele teve, a gente bateria ali nos 20 mil dólares, que seria, na minha opinião, o suporte essencial dessa tendência. Nós não queremos ver o Bitcoin perdendo os 20 mil dólares nessa tendência para termos um ciclo de alta bem validado, um ciclo de alta bem tranquilo, tá? Se perder essa região, a situação vai ficar um pouquinho mais apertada e esse ciclo de alta pode ser postergado ali para 2025 sem problema. É o que nós não queremos ter. Agora, por que a situação aqui pode ficar muito perigosa? Porque se você for olhar as altcoins, vou dar um exemplo como a Polkadot, que está 3,74, perdeu o suporte dos 4 dólares. Temos Ato aqui que já perdeu o suporte dos 7 dólares. As altcoins estão em uma situação caótica. Você vai ver que a Polkadot aqui está praticamente só caindo, já perdeu o suporte de referência, já está batendo em outro. Então tá caótico. Qual que é a sua análise a partir desse momento que você vê as altcoins dessa forma? Se o Bitcoin está dando seguimento a uma correção, como a gente falou, e tem suporte para buscar, o que vai acontecer com as altcoins caso o Bitcoin perca o suporte? Essa é a sua mentalidade. Ou seja, se você colocar lá em cima da mesa agora, qual que é a relação risco-retorno para eu me expor, para esperar o ciclo de alta, para tomar qualquer decisão, você vai ver que não é muito favorável para você. Por quê? As altcoins estão em queda. Se o Bitcoin retrair mais, vamos ter um derretimento global das altcoins. Ou seja, tá? Se você está pensando em fazer algum aporte, você tem que ser mais minucioso e trabalhar com confirmações, validações, para você pegar um ciclo de alta excelente. E o que eu venho falando com todo mundo aí que me segue? Você precisa ser minucioso, você tem que ser detalhista para tomar decisão. Você quer encontrar o ponto
o melhor ponto para fazer uma entrada. Então, se o mercado buscar aqui os 20 mil dólares, você quer entrar nos 20 mil e fazer uma excelente compra, porque você vai ter um potencial de explosão para o ciclo de alta, você vai ter comprado no melhor momento e vai ter oportunidade de vender no melhor momento. E para te auxiliar, tá? Nessa entrada e essa saída que é essencial, você só vai ganhar dinheiro no ciclo de alta se você souber a hora de entrar e a hora de sair, tá, do seu investimento. Isso é essencial porque muita gente vê o mercado subindo pra caramba, fica tô rico, tô rico, tô rico, o mercado devolve e não bota nenhum dinheiro no bolso. Você tem que ser analítico, estatístico para tomar a melhor decisão possível e o mercado entrega isso pra gente, a gente só precisa aprender a enxergar. E para isso, tá, eu tô liberando agora a inscrição para você que entrar na estratégia Sniper, conhecer como é que ela funciona e aplicar, que é o único método, tá? Estratégia validada que trabalha nos extremos do mercado de forma simples e que não toma seu tempo. Não é esse negócio de fazer trade todo dia, é simplesmente uma forma de você identificar extremos no mercado e você decide, você quer fazer trade ou se você quer fazer um excelente posicionamento aí para os seus investimentos em hold. Então, eu tô liberando agora. O preço é muito baixo, tá? Pelo que eu entrego lá dentro, pela nossa comunidade, tudo que tem lá, relatório semanal, cara, tem muita coisa. Então, o primeiro link da descrição é para você, se você quer conhecer. E se eu fosse você, eu aproveitava, porque é a única estratégia que pode colocar dinheiro no seu bolso no ciclo de alta, que eu acho que é o interesse de todo mundo. É o seguinte, dando seguimento, a gente vai ter aqui as altcoins, tá? Em uma situação mais caótica, se o Bitcoin retrair mais, isso vai acontecer, a gente vai ter uma perda de suporte na maioria das altcoins. E por que eu tô falando isso? Eu não gosto de falar as coisas só por falar, eu gosto de mostrar provas, dados. E se a gente for no gráfico do total aqui, eu quero que você repare o seguinte. O gráfico total, ele mostra para você todo o tamanho de mercado de cripto, tá? O mercado todo de cripto, Bitcoin, Ethereum, o resto das altcoins, tudo aqui nesse gráfico. Você vai ver que ele é bem parecido com o Bitcoin com algumas variações. Agora é o seguinte, você vai perceber que nós estamos tendo um padrão aqui não muito bonito, que a gente conhece como triângulo descendente. Então é um triângulo que entrega, na maioria das vezes, estatisticamente falando, ele entrega uma queda. Ou seja, se a gente for fazer uma análise minuciosa aqui, praticamente por cima, minuciosa não, por cima do market cap do mercado total de cripto, nós estamos para ter um padrão que entrega uma queda. Perfeito? Essa queda não necessariamente pode ser até lá embaixo o derretimento total, mas sim uma retração final, uma busca de um suporte para voltar a subir. Então você tem que ter ideia que o momento agora, pelo menos o gráfico total, ele está dizendo que o risco não está favorável para você se expor para o longo prazo ainda. E eu venho falando isso com todo mundo que me segue, tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube, é muito importante que você me acompanhe, tá? Agora, se a gente for no gráfico total 3, a situação já fica mais caótica ainda, porque o total 3, ele diz respeito ao tamanho de mercado das altcoins. A gente não está falando mais só, na verdade, do mercado de cripto como um todo, nós estamos falando do tamanho de mercado das altcoins. Então, tira o Bitcoin, tira o Ethereum, você tem o resto. Esse resto a gente faz uma análise aqui nesse gráfico total 3. E olha só, tá? Para quem já conhece um pouco de análise gráfica, você vai perceber que isso aqui não é nem um pouco bonito. Nós estamos tendo uma tendência anterior majoritariamente de queda. Essa é a primeira identificação que você precisa ter. Depois, nós estamos tendo aqui um padrão de equilíbrio, um padrão lateral de triângulo simétrico. O mercado não tem uma direção definida a partir do momento que ele tem uma linha de tendência aqui de alta servindo como suporte, uma linha de tendência de baixa servindo como resistência. Então ele tem duas paredes aqui, um teto e um chão que ele não consegue passar em nenhum dos dois. Então o mercado está em equilíbrio. E esse padrão, estatisticamente falando em probabilidades, na maioria das vezes que ele acontece, ele tende a continuar a tendência anterior. Qual que é a tendência anterior aqui? Majoritária de queda a partir do momento que a gente teve um pivô de baixa validado. Agora a gente pode ter essa tendência continuando. Então, além do total 3 estar tendo um padrão de queda, nós estamos tendo total um padrão de queda, estamos no total 3 também com padrão de queda. Então o mercado todo está direcionando para a correção, queda, queda, queda. Isso significa que o mercado vai cair, vai derreter? Não. Nós não temos esse controle. Mas se você colocar tudo em cima da mesa, você vai ver que qualquer jogada que você for fazer nesse exato momento é de extremo risco. Isso é ser estatístico no mercado, tá? Não tem esse negócio de, eu vou falar no vídeo, vai acontecer. Não, a gente tem que fazer um gerenciamento de risco inteligente, se expor de forma inteligente para não fazer besteira. Esse é o papel da análise gráfica, tá? De um analista profissional. Então, olha só, o que você vai perceber? Que isso aqui tem total potencial de cair, né? De dar continuidade à movimentação. Então, tudo que você está vendo das altcoins praticamente perdendo seus fundos é porque esse gráfico do Total 3 está tendendo a queda. Então as pessoas estão
pelo menos as pessoas que já têm mais experiência no mercado já estão percebendo esse padrão e se livrando das suas altcoins para não ter surpresas lá na frente. O que é mais inteligente? Você arriscar agora ou esperar uma validação de mercado? Acredito que você esperar um momento mais propício, o mercado validar um pivô de alta para você tomar uma decisão, rompimento de resistência com confirmação, é a situação mais válida e inteligente a se tomar nesse momento, até porque a sua exposição para o ciclo de alta não significa que agora é uma oportunidade, está tudo caindo, você compra. Da mesma forma, eu quero que você pense, tá? Que no Bitcoin muita gente pensou dessa forma quando a gente estava lá nos 40, 50 mil dólares. O mercado continua caindo, 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 caindo. E aí, né? Como é que fica as posições de hold? Então você tem que ficar esperto, porque você sempre está sujeito à desvalorização. Por mais que hold a longo prazo, você acha que o seu psicológico vai conseguir aguentar mais períodos de queda com dinheiro amarrado? Você tem que levar tudo isso em consideração se você quer tirar dinheiro no mercado. O que eu queria mostrar para vocês é essa imagem extremamente importante sobre a psicologia de mercado. Não significa que eu levo isso aqui ao pé da letra, mas quando a gente fala de mercado financeiro, nós falamos de investidores, falamos de emoções. A maioria das vezes você vai ver que você foi guiado pela emoção, pelo impulso. Isso acontece muito e é por isso que a análise gráfica funciona, padrões funcionam, porque as pessoas trabalham em cima de emoções e padrões de comportamento que se refletem em padrões gráficos. Agora é o seguinte, olha isso aqui, tá? Você vai perceber que o mercado ele tende a ter uma queda e quando ele começa a criar uma situação positiva para o mercado, né, de recuperação, todo mundo fala que agora é o momento, agora é o momento que o mercado vai começar a subir. O que acontece quando a maioria pensa uma coisa, ele vai na direção contrária. E aí você vê o mercado caindo. Então é exatamente isso que eu penso. Antes da gente ter uma nova queda, uma nova alta, o início do ciclo de alta, eu acredito que é muito provável que o mercado quebre um pouco a crença das pessoas que estão nesse exato momento acumulando igual um maluco. Tá? Eu posso estar completamente errado aqui, mas é muito melhor eu ser mais precavido do que sair no impulso, porque eu já fiz muita besteira no mercado, lá tempos atrás, e agora eu já estou trabalhando em cima de confirmações que aumentam o meu lucro e diminui o meu risco tomado, tá? Então é muito importante você ter isso em mente, que o momento não é atrativo para você sair pesando sua mão em hold, em posições, porque o mercado tem uma probabilidade até que alta de ter mais correção e ter quedas, até porque as altcoins estão em um cenário completamente caótico. Então é muito interessante que você seja um pouco mais analítico e esperto nesse momento e não seja guiado pelo impulso emocional, que acaba quebrando sua cara várias vezes. E se você quiser mudar essa chave, tá? Ser mais estatístico, mais analítico e saber a hora certa de comprar e vender seus criptos em qualquer situação, seja para trade ou para hold, a estratégia Sniper é para você. O primeiro link da descrição, você vai ter todas as informações sobre ela, todos os bônus. E eu repito, tá? Essa oportunidade vai durar pouco tempo, porque é uma estratégia versátil, muito rápida de aplicar, fácil, qualquer pessoa consegue, e ainda mesmo com pouco dinheiro você consegue fazer muito, tá? Não vou te prometer muita coisa aqui em relação a ficar rico nem nada, mas o primeiro passo é você saber comprar e vender. O resto é consequência e o ciclo de alta potencializa muito a sua lucratividade, então essa estratégia é praticamente perfeita para todo mundo que quer lucrar com o mercado e só precisa dela, tá? Porque ela trabalha nos extremos do mercado e o resto você vê na página. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um abração e tamo junto.